Engrandecido seja sempre o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus ainda tem os seus profetas na terra. Do jeito que ele falou aqui através do profeta Ageu, ele pode estar falando nesse momento também para você. Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta. A minha casa está deserta, a minha casa está abandonada. A minha casa não se glorifica mais como glorificava no início. Olha aí, dentro mesmo da mensagem, eu me lembro, eu vou contar aqui uma história. Eu me lembro quando eu entrei na mensagem, quando eu aceitei a mensagem, que comecei a congregar aqui nesse tabernáculo aqui, que é o tabernáculo aqui em João Pessoa, que é um grande tabernáculo que foi gasto um belo dinheiro, né, para construí-lo. E a coisa era, sabe, antes quando eu aceitei a mensagem, era um tabernáculozinho pequeno, desembocava num ladeirão, e a coisa era bem avivada. A coisa era avivada, existia ali uma vontade de servir a Deus e se evangelizava. Quantas vezes a gente ia para as praças de noite, a praça em Mangabeira, praça aqui nos Bancários, praça no Zé Américo, nos bairros, praça no Cristo Redentor, aqui os bairros que tem aqui. E iria evangelizar, iríamos aí para a Lagoa no sábado à tarde, e ali começavam a pregar a palavra, e se via ali muitas pessoas ali pedindo oração e outras se entregando para Jesus. Mas isso no início, lá atrás. Eu creio que quando começou, eu cheguei em 1996, aceitei a mensagem em 1996, mas esse ministério daqui, que começou aqui, ele vem desde 1980, 82. Começou num negocinho pequeno ali, e o homem lá, o ministro lá se esforçando, e tudo muito bem, era uma coisa a todo vapor. Existia ali a sinceridade, ali não existia vaidade, ali não existia arrogância, prepotência, porque tinha poucos membros. Tinha 2, 3, 4 membros, então era um esforço para conseguir mais membros. E a coisa foi fluindo. Depois se construiu um templo maior, já aqui em Jaguaribe, e a coisa cresceu. A gente ia evangelizar e viajava, se alugava um ônibus, e se viajava para outros lugares para evangelizar. E ali entregava os folhetezinhos, sempre dava ali o endereço da igreja, e a coisa foi se movimentando, todo mundo se esforçando. Mas o que aconteceu? O que foi que aconteceu que a coisa parou? E o líder fica em cima de um púlpito, gritando e olha, temos que se esforçar. Como se esforçar? O que é que aconteceu? Por que parou? Porque espiritualmente a casa de Deus, como está aqui, está deserta. A casa está abandonada. Por que causa? Por causa da minha casa que está deserta. É um deserto só. Esse deserto aqui é deserto espiritual. Esta casa aqui está deserta. Está num deserto só. Não tem mais nada espiritual. Tem muita pregação, tem muita coisa no púlpito, tem muito... Mas o que é que aconteceu? Por que está dessa maneira esta casa? Porque entrou a vaidade. Entrou o dinheiro, que é muito dinheiro que entra. Que a igreja hoje é sinônimo de negócio, né? Hoje você assume um sacerdócio, não é para cumprir os
sacerdócio, mas sim para fazer negócio com as vidas das pessoas. Então o que aconteceu? O que foi que entrou aqui nesse tabernáculo aqui pioneiro em João Pessoa? Entrou a vaidade, entrou o dinheiro, que é muito dinheiro, entrou a arrogância, entrou a prepotência, o líder. A vaidade é tão grande que o rosto está deformado. Você pode olhar que o rosto do líder está deformado. Está parecendo um japonês, está com os olhos pichados. Tudo assim espichado de tanto botox, de sei lá o quê. A vaidade entrou. Tudo entrou. As vestimentas, tudo aí apertado, tudo bem apertado, porque tem que ser boizinho, tem que estar bem novinho, bem... É isso aí. Na época do irmão Branda, eu sei o que o irmão Branda falava de alguns ministros que estão nessa condição. Eu sei qual era a palavra que o irmão Branda falava. Mas é isso, então a casa de Deus está deserta. Aí depois você vai pregar e dizer, mas vamos se esforçar, vamos buscar lá atrás, vamos fazer como era antes. Não dá mais não, você pode dizer assim, não, mas a glória agora vai ser grande, Deus vai abalar céu e terra por conta aqui do ministério. Mas não vai mesmo, porque o ministério está afastado da presença de Deus. Será que não dá para entender isso? Aí você diz, mas pastor Josemar, e como eu posso ver isso? Olha aí na cara do teu líder. Pelo rosto do teu pastor, você vai ver por que o ministério caiu. Não é mais aquele que era antes. A casa não tem mais aquela unção quando começou. Não tem mais. Perdeu. Mas pastor, e o que precisa fazer? Precisa fazer o que esse povo aqui, que está aqui em Ageu, eles fizeram. Precisa fazer isso, eu vou ler aqui para vocês. Então é assim, não adianta. O que é preciso fazer? Precisa voltar ao primeiro amor, precisa se arrepender, tirar essa vaidade da alma, tirar essa soberba, essa arrogância, sabe? Deixar de querer ser eu, sou eu, que é um eu danado. E se humilhar. Ir lá se humilhar na recâmara, se humilhar nos pés do Senhor, pedir perdão a quem tu ofendeste. Começa a pedir perdão às pessoas que tu ofendeste, que tu maltrataste. Aí a coisa começa a mudar. Como esse povo fez aqui. Como esse povo fez. Mas vamos continuar. E quando esse líder pedir perdão, realmente for humilde, que de humildade esse líder não tem nada, quando ele realmente se humilhar e ver que ele não é nada, que precisa haver uma mudança ministerial, porque o ministério dele está caído. O povo parece uns defuntos dentro das igrejas. Não adianta abrir igreja em tudo que é lugar, não. Eu estou abrindo igreja porque estou ganhando alma para Jesus. Você está ganhando mesmo para a igreja. Porque mesmo para a igreja, isso significa arrecadar. Isso aqui é dinheiro. O que querem é dinheiro. Não estou preocupado com nada de alma para Jesus, não. Não estão preocupados. Então, quando há o arrependimento, quando você realmente rever os seus conceitos e saber que a tua vaidade te levou para o caos espiritual e que você volta atrás, se arrependa, vá lá, começa tudo de novo. Se for para começar do zero, então comece do zero, mas comece humildemente aos pés do Cordeiro de Deus e eu te mostrarei que Deus pode fazer com que esta primeira casa deste ministério e de outros ministérios pelo Brasil afora, a glória de Deus será muito maior do que a primeira glória e a primeira casa. Precisa haver esse arrependimento. Quem sabe esteja falando com você neste dia. Quem sabe, meu amado e precioso pastor,
esteja falando com você, esteja falando para o teu ministério. Quem sabe Deus não esteja aqui me usando para te mandar esse recado. Precisa se arrepender, precisa voltar ao primeiro amor para que a glória do Senhor seja grande, grande e grande. Aleluia! Isso é, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Fala porque a casa dele está deserta. Está deserta de tudo. Está deserta espiritualmente falando. Cadê as curas? Cadê o mover de Deus dentro da igreja? Onde é que está a manifestação do Espírito de Deus? Onde é que está as manifestações dos dons de Deus dentro da igreja? Por que não tem? Por que não tem? Porque esqueceram. Esqueceram completamente do que Deus já tinha feito lá atrás. Eu comecei e acertei a mensagem em 1996. Mas o ministério é lá de 82. E Deus foi trabalhando, foi trabalhando. Eu me lembro de muitos cultos maravilhosos. Mas hoje, o que você vê aí é muita vaidade. Muita vaidade. O povo está aplaudindo sem saber o que é que estão aplaudindo. O povo está olhando mais para o homem. A idolatria é para o homem, aquele homem que se apresenta. Ele é o líder, ele é o dono da igreja, é o dono de tudo, é dono do povo, então ele se apresenta. Aí fica na frente. E quando ele fica na frente, aí entra nela a vaidade, a jactância, a soberba, a arrogância, o eu posso, eu faço, eu posso, eu faço, entrou o eu. Aí está aí o ministério caído. O ministério está caído. Não tem unção espiritual nele. Por isso que você não vê cura. Por isso que você não vê libertação. Você não vê. Você não tem, na maioria desses tabernáculos, pelo Brasil afora e pelo mundo, você não vê a manifestação dos dons de Deus. Eu não estou aqui falando de todos, não. Mas você pode observar que 90% desse povo da mensagem, eles não sabem nem o que é que estão fazendo dentro da igreja. Eles não sabem nem o que é que estão adorando e a quem estão adorando. Preferem adorar o William Branham. Preferem idolatrar o William Branham do que adorar ao Deus Criador. E as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Quando Deus fala isso aqui, o que acontece? Eles ouviram a voz de Deus através do profeta Ageu, que realmente eles estavam destituídos, eles tinham perdido a unção espiritual, eles tinham saído da presença de Deus, e agora, quando chega a palavra a Zorobabel, que era o governador, a Josué, que era o sacerdote, que veio através do profeta Ageu, eles se arrependeram. Eles se arrependeram. Quando veio a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Eles temeram. Eles reconheceram que estava errado. Eles sabiam que estava errado, que tinham se afastado de Deus. O que foi que aconteceu? Houve uma convocação. Você está pensando que fazer convocação é assim, ir para um púlpito ir para um púlpito e convocar o povo? Ah, se esforça aí, vamos evangelizar, vamos fazer isso. Não, não é assim não. Você está colocando o cavalo na frente dos bois. A convocação deve ser feita quando você se arrepender, quando você realmente descer desse pedestal de arrogância e
cheio de vaidade, porque o dinheiro enlouqueceu a cabeça. O dinheiro enlouquece muita cabeça de muitos pastores dentro da mensagem. A fama, o dinheiro, está enlouquecendo a cabeça deles. Então entra a vaidade, entra a soberba, entra a arrogância. Ele é o cara, ele é o dono de tudo. Então, como é que Deus pode operar? Aqui foi convocado primeiro o governador. Porque o governador, quem governava a cidade, é quem tinha o poder de mandar. Depois chama aí o sacerdote da igreja. Fala para ele também. O que foi que aconteceu? Quando foi dada essa ordem de Deus, eles simplesmente temeram. Eles temeram. Não é dizer assim, o temer não quer dizer que o cara está com medo de Deus, não. Mas temeram por eles ter se afastado de Deus, sabendo que há uma cobrança agora, e Deus dá uma oportunidade para que eles se arrependessem, para que Deus pudesse abençoar. Você vai ver o que acontece. Você vai ver aqui o que acontece quando eles se arrependeram. Aí sim, aí eles podem fazer a convocação. Você está entendendo, meus irmãos? Está entendendo, minha irmã? Quando houve o arrependimento aqui, aí sim ele pode fazer a convocação. O sacerdote vai, reúne a igreja e faz a convocação. Essa igreja toda arrependida, todo o povo agora arrependido, pedindo perdão a Deus, aí sim ele faz a convocação para depois se esforçar e reconstruir o templo. Reconstrução do templo é reconstruir o seu templo, a sua casa espiritual. Ou não diz a palavra de Deus que o nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Essa reconstrução é espiritual e a reconstrução natural, que é o templo de pedra, com as pessoas dentro. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Olha cá, agora, depois que houve o arrependimento, Deus agora está dizendo: então, eu sou com vocês, eu estarei com vocês, eu estou com vocês e vou ajudar. Olha o que vai acontecer aqui. Presta atenção, mas é isso que eu quero que você entenda, meu precioso e amado pastor. Pastor, eu quero que os senhores entendam que é isso que Deus quer fazer em teu ministério, em outros ministérios. Quer encher a casa de glória, quer encher a casa de bênção espiritual. Qual é a bênção espiritual que você está vendo hoje? Que o povo está tudo morto dentro dos panos, nesses tabernáculos, na maioria deles. Não tem vida espiritual. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Vem cá. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. O que é que você entende por isso? Por que Deus está dizendo aqui que levantou o espírito dele? Deus está dizendo aqui que reanimou a Zorobabel. Animou a ele, estava caído, estava desanimado, cabisbaixo. O governador desanimado. Então diz aqui a palavra de Deus, no seu versículo 14 de Ageu, capítulo 1. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. Príncipe significa governador. E o espírito de Josué, o sacerdote, que também estava caído. Está me entendendo agora? Quando eu estou falando que a maioria desses tabernáculos, muitos ministérios, os pastores estão caídos. Será que eu tenho que estar repetindo isso toda vez? A maioria desses ministros, por bem mais intencionado que eles estejam, mas estão caídos espiritualmente. Por conta do quê? Por conta da vaidade, por conta da soberba, por conta do dinheiro. Outros caídos por causa de mulheres. Precisa levantar o espírito.
Estava todo mundo caído. Não só o sacerdote. O sacerdote estava em cima das plataformas, pregando, mas unção nenhuma tinha. E o povo também tudo caído. Tudo caído, por isso está falando aqui, e Deus levantou. Se você levantou é porque você está caído, está desanimado. Ou seja, Deus levantou a estima espiritual do povo. O povo estava desestimulado. Então Deus levantou a estima deles. A começar pelo governador, Zorobabel, e depois foi ao sacerdote, que é o responsável pelo rebanho de Deus. E Josué estava lá também caído. Deus teve que levantar o ânimo dele. Capítulo 2, versículo 3. Olha aqui o que diz o Senhor. Quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Quem de vocês aqui que se lembra, que ficaram lá atrás naquele tempo, da casa de Deus em sua primeira glória? Quem é que se lembra? Aí eu pergunto, quem é que de vocês que se lembra? Quem de vocês se lembra? Vocês, irmãos, aqui de João Pessoa, aqui da fé perfeita aqui em João Pessoa, do tabernáculo de João Pessoa, você lembra quando começou? Começou com 3 irmãos, 3, 2, 4 irmãos. Lembra quando começou? A primeira casa, no antigo cinema, parece que era Cinema Glória, aqui na Avenida Cruz das Armas. Lembra como era? Existia aquele interesse, existia aquele fogo, aquela vontade, aquela coisa de trabalhar realmente, arregaçar as mangas para o reino de Deus, para ganhar alma para o reino de Deus. Hoje estão preocupados em ganhar membro para a igreja. A diferença é essa. Aí encheram a igreja aí, como estão enchendo linguiça, e cadê a unção de Deus? Cadê a unção espiritual? Por quê? Porque estão caídos. Caíram. Lembra da primeira casa como era? Vocês estão lembrados aqui como é que era? É isso que eu quero dizer. Olha agora como é que está. Olha agora. Ah, plantaram, colheram o que tanto? Viu esta casa na sua primeira glória. E como a vedes agora? Como é que você está vendo agora? É aquilo que eu estou falando. Você viu lá atrás, quando começou a mensagem no Brasil? Você percebe que era todo mundo unido? Não existia essa divisão. Não existia essa maioria de ismo. Aí tem de tudo hoje dentro da mensagem. Tem mensagem aí para todo gosto. Tem tabernáculo, olha, tem porta de tabernáculo aqui no Brasil para todo gosto, para satisfazer o gosto do povo e não a vontade de Deus. Aí você está vendo um monte de aberrações, né? Aí você está vendo aí pastor de todo tipo. Qualquer pé de sapo hoje diz que é pastor da mensagem. Aí o camarada é um adúltero, o sujeito está aí em 2, 3 casamentos, com adultério dentro da igreja, encobrindo adultério de diácono, de membro de igreja, muitas vezes ganancioso só para ganhar dinheiro, soberbo, arrogante. Aí você quer o quê? Por isso que Deus está perguntando aqui, você lembra lá atrás como era quando começou? Você lembra quando o ministério William Branda começou? Vocês estão vendo como é que o ministério está hoje? Porque o ministério continua. Olha como é que está a condição do ministério. De muitos tabernáculos da mensagem, o ministério como é que estão? Tudo caído, precisa ser levantado. Mas para isso acontecer, precisam voltar ao primeiro amor. Precisam se arrepender. Você vê esses tabernáculos de hoje, você vê aqui em João Pessoa, como era antes, para você ver o que é hoje, é mesmo que você não vê nada, não tem nada. Está aqui escrito. Olha cá, é mesmo que não tem nada. Porque precisa se arrepender. O que foi que mudou?
Mudou a unção espiritual, que perderam. Simplesmente isso. Caíram na sua primeira glória, na sua primeira glória. E como a vedes agora? Como é que você está vendo a coisa hoje? Ah não, pastor Josemar, antes a igreja só tinha 2 membros, 3 membros, agora tem 1000. Você quer dizer que isso não é bom? Ah, você é que pensa, você está iludido. Não é pessoas, não é membro de igreja que vai medir o nível espiritual de um ministério. Porque a fé da igreja tem que estar igual a fé do pastor. Se o pastor se envaideceu pela vaidade, está vaidoso, enricou, ficou agora muito vaidoso, querendo ser um boizinho em cima do púlpito. Qual é a unção que um homem desse tem, minha gente? Não tem não, isso é como um saco vazio, que ganha muito salário, como está escrito aqui. Ganha muito dinheiro e sai pelo ralo. É um saco vazio. Quem primeiro tem que se esforçar é você. Como, pastor Josemar? Tirando a vaidade de cima do púlpito. Tirando esse espírito de vaidade que te enganou. O espírito de ganhar dinheiro. O espírito da fama. Queria ter fama? Tá aí, o diabo deu fama. Queria ter dinheiro e ter multidão para aplaudi-lo? Tá aí, você tem tudo isso. Queria a vaidade? Se vestindo aí todo apertadinho, todo bem melindroso, fazendo as suas cirurgias faciais para ficar jovem, espichando até os olhos. Tem que tirar essa vaidade do púlpito. E se não tiver condições de continuar no púlpito, desça dele. Desça do púlpito e passa teu púlpito aí para um que esteja ungido com o Espírito de Deus e que não tenha essa vaidade nele. Tira essa vaidade, essa arrogância, seja humilde. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, desta casa que será consertada agora, esta casa, este ministério teu que será consertado diante de Deus, para que você venha. Porque não adianta você fazer uma convocação ao povo se você não está preparado para fazer essa convocação. Primeiro você precisa, em você mesmo, você se limpar. Você tirar tudo isso de cima do púlpito. Essa vaidade exacerbada que tomou conta do teu ministério. Aí você vai ver. A minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, se na primeira já era grande a glória, e essa segunda aqui? Nessa segunda aqui, ele vai abalar céu e terra. Por que é que Deus está falando isso? Qual é o significado disso que ele está dizendo aqui? E farei tremer todas as nações, versículo 7 de Ageu, capítulo 2. E farei tremer todas as nações, como diz aqui no versículo 6, ó, porque diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouquinho, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. Tremer tudo. O que é que significa isso? Poder. Poder em teu ministério. Poder e autoridade no seu ministério, meu nobre pastor, companheiro. Isso aqui não é para você desanimar, é para você se erguer, como diz aqui a palavra de Deus. É para você se levantar. Se Deus levantou eles, é porque eles estavam caídos. Da mesma maneira, Deus quer levantar teu ministério. Levantar, e quando Deus levantar, olha o que acontece, céu e terra tremerão no poder de Deus em teu ministério, meu precioso pastor. Pastores da mensagem. Quando vai ser isso, pastor?
Josemar, quando você se arrepender e tirar essa vaidade de cima do templo, do púlpito, da palavra. E eu estou aqui pronto para dar minhas mãos, unir as minhas mãos aí e ajudar a esse ministério a se erguer pela e para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, de mão nesta Bíblia Sagrada, falo de todo o meu coração, porque eu vos amo e amo a todos, em nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, para a glória de Deus Pai.